Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar sequência ao estudo de teologia do IBADEP. Na lição de número 3, estamos estudando as cartas paulinas e gerais. Hoje, falando um pouco sobre a carta aos Filipenses. O autor dessa carta foi o apóstolo Paulo, como os irmãos têm aí no seu livro didático. A data é cerca do ano 62, 63 depois de Cristo. O tema, segundo o nosso manual, é a alegria de viver por Cristo. As palavras-chave que se repetem aí, ou a palavra-chave, é alegria, regozijar, e porque a palavra alegria ela se repete muitas vezes. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo. Aquele episódio em que Paulo ele recebe uma visão à noite para que eles passem a Macedônia, e ele, na direção de Deus, segue essa orientação, e Paulo passa então a Filipos. O evangelho chega na Europa de fato pela mensagem do apóstolo Paulo. E quando Paulo está em Filipos, ali não tem uma comunidade judaica muito ampla. A cidade ela foi fundada lá no passado pelo pai do Alexandre o Grande, e posteriormente, quando o Império Grego caiu, Roma fez dessa cidade uma colônia, e ela ficava na Via Ignácia, e muitos ex-soldados ou soldados aposentados, melhor, que serviam a Roma, ficavam nesse lugar. E era tão importante que a cidade, os moradores dali, era considerado esse local como uma pequena Roma. Os moradores não pagavam impostos e eles eram livres disso aqui. Então, o cidadão romano, a Pax Romana, de fato chegou nesse lugar, e como colônia, de fato, tinha uma importância muito grande. E esses cidadãos daqui, eles tinham a honra de ser considerado cidadão de Roma. Por isso Paulo usa de fato essa expressão cidadãos dos céus. E quando Paulo está preso, essa carta de Paulo aos Filipenses, assim como Efésios, são aquelas cartas da prisão. Paulo está preso, mas como ele fundou esta igreja, ele evangelizou, esteve ali, ele foi preso em Filipos, e os irmãos lembram que Lídia foi a convertida, a primeira mulher na Europa que se converteu, e posteriormente o carcereiro, pelo episódio do terremoto que abalou a estrutura do cárcere, ele com toda a sua família se entregaram a Deus. E há um terceiro entendimento, que até mesmo aquela jovem, isso não são todos que afirmam, mas aquela jovem que possuía um espírito de adivinhação, ela também havia se convertido, mas não é todos que têm esse entendimento. Mas ali se formou uma igreja, uma pequena comunidade de servos de Deus, e esta igreja, como ela tinha um poder, podemos assim dizer, aquisitivo muito grande, por inúmeras vezes ajudou o apóstolo Paulo na sua missão. Isso é fato, quando muitas vezes a ajuda missionária chegou a Paulo, ajuda financeira, e a igreja contribuiu. Os irmãos podem ver em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. De forma generosa, esses irmãos sustentaram a missão em que o apóstolo Paulo desenvolvia, e quando ele estava preso aqui, houve ajuda dos irmãos. Os irmãos se reuniram e ajudaram. E dá a entender que Paulo visitou a igreja 2 vezes na sua terceira viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 20, no versículo 1, 3 e 6. Qual que é o propósito desta carta? Paulo escreve da prisão. Paulo ele tem esperança que ele vai sair da cadeia, do cárcere, e o desejo dele é estar com Cristo. Mas para servir aos outros, ele prefere viver na carne,
ou seja, continuar vivo para servir aos outros. Isso é a essência do Evangelho, a essência de que Cristo ensinou o amor ao próximo. E quando Paulo escreve essa carta, um dos seus propósitos é agradecer pela oferta generosa, e o portador dessa carta é Epafrodito. Epafrodito que faz aquela ponte. Só que nesse meio, Epafrodito fica enfermo. E Paulo, quando está na prisão, ele escreve lá que eu não venha tristeza sobre tristeza, ou seja, ele já estava triste de estar longe dos irmãos da igreja, já pensou se Epafrodito, seu companheiro, seu cooperador nas lutas, nas batalhas, e que faz essa ponte de até mesmo levar a carta à igreja, ele falece. Fica difícil, mas Deus interveio, deu graça, e Paulo faz esse agradecimento. E Epafrodito, os irmãos podem analisar aí o capítulo 4, versículo 14 a 19, ele é o portador desta carta que Paulo escreve. Também o propósito é transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão. Veja, irmãos, mesmo estando preso, Paulo não deixou de pregar o evangelho. E uma visão geral que nós podemos ver dessa carta, que Paulo ele não escreve para tratar especificamente de um problema, né? Como acontece lá aos Coríntios. Os irmãos vê que as divisões eram na igreja grande, os problemas com os dons espirituais. Aqui, a tônica da carta de Paulo é a sua afeição e apreço pelos irmãos filipenses. Veja que a sua saudação ele já começa agradecendo a Deus pela vida dos irmãos em oração. E Paulo trata então de 3 problemas menores em Filipos: o desânimo dos crentes por causa da prisão prolongada de Paulo. Paulo era o líder, o exemplo, o espelho, alguém a ser imitado. Paulo ele faz como o capítulo 2, a essência da cristologia, em que do versículo 5 ao 11 ele apresenta Jesus que, sendo Deus, estando na sua essência, ele não deixou, melhor, ele não quis esses atributos, ele abriu mão para estar aqui, ou seja, Deus deixou a sua glória, deixar a glória para estar aqui. E ele se humanizou, ele se encarnou, o verbo se fez carne. E de forma tão especial, o apóstolo Paulo ele trata dessas questões para animar os irmãos, assim como exemplo de Cristo. Paulo também agora, ele está sendo participante das aflições de Cristo, né, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ele está fazendo parte disso. A outra questão é que havia discórdia entre mulheres na igreja. É interessante notar que a igreja de Filipos era uma igreja muito forte no lado das mulheres. Veja que a primeira convertida era uma mulher, e 2 mulheres que foram importantes também no ministério de Paulo, mas que agora estavam passando por um problema, e Paulo ele aconselha para que se acertem, se endireitem e que dê tudo certo e possam servir a Cristo novamente da forma que deve ser. E outro ponto, a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes. Lembrando, irmãos, que judaizantes não são judeus. Judaizantes querem ser judeus. Na verdade, os judaizantes querem ser superior aos próprios judeus com ritos e costumes. E isso daqui acaba atrapalhando. O mesmo probleminha que teve lá os Gálatas, né? E eles passaram por essa dificuldade, essa adversidade, e agora estão passando por isso. Então, o que o apóstolo orienta os irmãos para que eles olhem para o futuro, para a frente, para o Senhor, para Jesus. E um modelo de vida ali, veja que ele se torna tanto Epafrodito na sua vida, tanto o apóstolo Paulo se torna semelhante a Cristo, que os irmãos podem imitar Paulo, porque Paulo olhava para frente. Toma algumas figuras, isso é importante, e esse é o que o livro nos traz de uma forma bem resumida, que os irmãos possam atentar e analisar o propósito e a visão panorâmica. Qual que é o tema central?
é a cristologia, é a alegria. Nós temos vários temas, mas Paulo não foca em um tema específico, mas todos eles são importantes, assim como o evangelho é repetitivo algumas palavras, até mesmo no texto original. Que Deus abençoe a todos.